Devocional diário, série Os Valentes de Davi, segundo episódio. Meu irmão e minha irmã, que alegria reencontrá-lo aqui para seguirmos nessa série de devocionais diários da Bíblia JFA, quando estamos falando sobre os valentes de Davi. No primeiro episódio, falamos sobre nossa posição espiritual, entendemos que estamos na posição, enquanto igreja, corpo de Cristo, assentados à direita do trono de Deus, com todos os principados e potestades bem abaixo dos nossos pés. Cristo, o cabeça sobre todas as coisas, governando com o seu corpo a igreja. Entenda a igreja aqui, corpo de Cristo, pessoas, gente, eu, você. Não importa se você chegou agora, se você é um líder veterano dela. A igreja do Senhor, santa e gloriosa, o corpo de Cristo. Se estamos inseridos nesse corpo, em comunhão com essa igreja, não estou falando do CNPJ, do endereço. Ali é o lugar que a gente se reúne, mas a igreja, eu e você. Não estou tirando a importância da igreja física, do prédio, mas ali só é o prédio. A igreja é o corpo de Cristo, são as pessoas que se reúnem, que estão debaixo da cruz, ligadas pelo corpo de Cristo, em comunhão. Essa igreja está posicionada num ambiente de domínio, de cobertura, de saúde, de solução para todas as nações, do lado do trono de Deus, governo, domínio sobre tudo. Essa é a nossa posição espiritual, somos os valentes. Para roubar a casa, o ladrão precisa amarrar o valente, como disse Jesus em Mateus 12:29. Falamos isso no episódio anterior. E nesse segundo episódio da série Os Valentes de Davi, eu quero falar sobre os ilustres guerreiros que se juntaram a Davi e junto com ele conquistaram, eram homens poderosos, o apoiaram fortemente no seu reino, junto com todo Israel, e faziam tudo conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Isso acontece logo após o declínio, a culminância do declínio do reinado de Saul, quando Davi é ungido rei, e ele começa pela conquista de Jerusalém, e ele habita numa fortaleza, por isso a cidade foi chamada Cidade de Davi. Ele edifica a cidade ao redor, desde Miló até o circuito, e Joabe renovou o restante da cidade, e Davi ia tornando-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos exércitos era com ele. E se juntaram a ele homens, chefes poderosos, habilidosos na guerra. Alguns títulos dessa história na Bíblia chamam esses homens de os valentes de Davi. E é sobre eles, uma história de valente para valentes, que estamos falando nessa série. Vamos explorar aqui algumas características, virtudes, atributos que fizeram desses homens diferenciados. E Davi teve grandes vitórias porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus, mas tinha consigo guerreiros, chefes, homens que pelejavam com ele. Vamos falar de tudo isso nesses próximos episódios. Hoje, para destacar ainda mais o exemplo desses homens, a força, qual era o caráter deles, quem eram eles, eu me lembrei de uma história quando Davi desejou tomar água do poço de Belém, que estava junto à porta de Belém. Davi estava no lugar forte, na sua fortaleza, na cidade de Davi. E os filisteus, os seus inimigos, estavam alojados em Belém. E Davi desejou beber da água do poço de Belém. Deveria ser uma água muito boa, não, meu irmão e minha irmã? Que estava junto à porta. Então, 3 daqueles homens romperam pelo acampamento dos filisteus. Isso está narrado no livro de 1 Crônicas 11, nos versos 17 em diante. E tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta. E tomaram dela e a trouxeram a Davi. Agora imagine, eles saíram com estratégia, vão no arraial do inimigo, porque estava com seu acampamento montado bem no lugar onde estava essa fonte, da onde Davi desejou beber a água. E eles entram ali com o risco da sua vida. Imagina quanto silêncio, quanta estratégia. Pegam a água, quanto disfarce, quanta inteligência. Como será que eles adentraram ali na madrugada e trazem a água porque o rei Davi tinha aquele desejo? Meu irmão, minha irmã, você já viu tamanha lealdade? Tamanha aliança? Tamanha submissão?
E a Bíblia diz que Davi não quis beber aquela água, mas a derramou ao Senhor. E ele disse: nunca, meu Deus, permita que eu faça tal. Como eu beberia o sangue desses homens com as suas vidas, pois com o perigo das suas vidas a trouxeram. E ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. Esse é um relato apenas de 3 dos valentes de Davi. E eram milhares. E sobre esses homens lideravam 37 chefes, os 37 valentes de Davi. Nessa série nós vamos explorar as qualidades, as virtudes, os atributos, as características desses homens, aos quais nós precisamos imitar, para que, como igreja do Senhor, continuemos sendo o equilíbrio das nações. Infelizmente, pode ser que eu e você não veja isso na prática, mas é o que Deus projetou, pensou, planejou a nosso respeito, segundo a posição espiritual em que eu e você, enquanto igreja, estamos. Nessa série e nos próximos episódios, vamos falar mais das características, atributos, dons, talentos, habilidades desses homens, aos quais precisamos imitar. Estes são os ilustres guerreiros de Davi. Te encontro no próximo episódio dessa série. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo.